Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma rodada aí de pré-análise amanhã para a Liga dos Campeões, alguns jogos interessantes. Tivemos alguns jogos hoje entre Liverpool e Real Madrid, totalmente fora da curva, né? Totalmente, vamos falar um pouquinho, uma pincelada nos jogos de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like que fortalece demais a gente aí, tá? Em busca aí de mais conhecimento, construção, crescer junto, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, que eu quero falar um pouco pra vocês hoje, tá? Esses dois joguinhos aqui, gente, de hoje, né? Hoje, 21, né? Tivemos o jogo entre o Frankfurt, tá? Entre o Frankfurt e o Napoli. Eu só não abri aqui a minha canetinha. Só não abri a minha canetinha. Falha técnica. Vamos lá, rapidinho. Então vamos lá. Entre o jogo entre o Frankfurt e o Napoli, tá? Tinha falado que o mercado esperava até 2 gols nessa partida, mas muito pelo contrário, tá? Poderia ter saído mais gols aí, principalmente no final. O Frankfurt teve uma chance lá no final, quando já estava 0-2 para o Napoli. E também o Napoli também teve uma chance, mas não conseguiu converter em gols. Eu fui buscar o quê? Após os 25 minutos, entrei nesse over 2,5 FT, fiz uma odd média, tá? Entrei com um pouquinho da stake numa odd 2,72, depois fui buscar uma odd maior para no momento que saísse o gol, eu poder freebetar ou esperar o segundo gol para poder freebetar. Na hora do segundo gol do Napoli, tá? O Napoli ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo, mas conseguiu fazer um gol no primeiro tempo, voltou pro segundo tempo, conseguiu converter um gol, e aí, com 2 gols ao meu favor, eu freebetei meu over 2,5, tá? E não tive êxito, infelizmente. Agora, o outro jogo entre o Liverpool e o Real Madrid, jogo extremamente louco. É o único adjetivo que eu venho pra falar. Por quê? O jogo começou com o Liverpool pressionando e o Militão fez uma. Olha pra você ver como que é o futebol. O Militão fez uma excelente partida. Mas no primeiro gol do Liverpool, o Militão tava meio que. Tava desligado, não tinha entrado. Depois uma falha horrível do Courtois, segundo gol do Liverpool. Aí parece que o Real Madrid tem essa característica, né? É um time muito frio, tá? Não liga de sair atrás do placar. É uma das características do Ancelotti, né, treinador do Real Madrid. E foi pra cima, um gol do Vinícius Júnior, aí ficou 2-1 e depois uma falha gigantesca do Alisson também. E aí, 2-2 é o jogo, ele mudou totalmente de cenário no segundo tempo. O Real Madrid conseguiu a virada no comecinho do segundo tempo, o jogo se abriu e foi essa goleada aí do Real Madrid, né? 2-5, né? Praticamente. Será que tá garantido? Cara, futebol é uma caixinha de surpresa, mas pra mim o Real Madrid tá com um pezinho já na segunda fase aí da Liga dos Campeões. Dito isso, o que a gente vai falar rapidamente, né? Vamos falar do jogo de amanhã, tá? Amanhã, 22, né? Jogo Inter e Porto. RB Leipzig e Manchester City. Mas vamos falar primeiro, eu gosto muito, já vai passar o quê? Primeiro já vai falar um pouco sobre os times, né? Um pouquinho só sobre a escalação, a possível escalação que já solta no SofaScore. Depois vamos falar um pouco de dados pré-live e depois vamos olhar um pouco o mercado, o que o mercado espera desses jogos. Então vamos lá. No SofaScore, primeiro jogo entre Inter, tá? Inter e Porto, tá? O que nós temos aqui, tá? Uma possível escalação com Lautaro e Lukaku. Torço muito pro Lukaku voltar aquele alto nível dele, que é um baita atacante. Consegue fazer o pivôzão ali na frente ali, cara muito forte, barra todo mundo, cara que tem a visão, chuta muito bem também. Então, se tivesse a escalação, espero que ele faça uma excelente partida. Eu tenho o Barella aqui também, que é dos principais assistentes. E o Lautaro também, que vem numa fase aí. O Lautaro às vezes perde alguns gols aí, uns golzinhos meio claro, mas sempre tá convertendo aí. Então vamos ver se de fato vai ser essa escalação. E do lado do Porto, vou trazer o quê? O principal assistente dele, que é o Pepe, tá? O Pepe é um baita assistente. E temos o Teremi, tá? Taremi, seja que é assim que fala. É o principal atacante dele, joga muita bola esse garoto aqui. Tá? Então essa é a principal escalação aí, uma possível, deixa eu até aumentar um pouco mais, né? Uma possível escalação aí pro jogo entre Inter e Porto, tá? Dito isso, vamos olhar aqui que eu fiz de novo uma artezinha aqui, ó. Vamos olhar um pouco aqui os dados pré-live desse jogo, tá? Entre Inter e Porto. O que nós temos aqui, tá? Esses dados captei lá do Sport BI, que é o nosso sistema de pré-análise. Então fiz essa arte aqui no PowerPoint até para ficar
mais visível para vocês, tá? Então assim, o que que nós temos aqui? Aqui eu vou ter dados do Inter, 12 jogos com o mandante, tá? Então, como a gente não tem princípio de confrontos, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos ver como eles estão melhores na casa deles no campeonato. Porque se eu entrar aqui e começar a ditar para vocês classificação, vai ficar um vídeo muito longo. Então, vamos logo pro que interessa aqui, pros dados, tá? Então eu tenho 12 jogos o Inter com o mandante, incidência de over 1,5 FT 58%, ou seja, 7 jogos, gostaria que fosse maior, tá? Gostaria mesmo que fosse mais alto, acima de 70%, tá? Porque do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho o Porto, que é 73%, 8 jogos. Agora, incidência de over 2,5, a Inter bate muito próximo aqui, né? Então, às vezes é um time que pode ser que bate 1,5, ou pode ser que vem e bate o over 2,5. Já o Porto é muito baixo, incidência de over 2,5. 3 jogos só, 27%, contra 50% da Inter, 6 jogos só, tá? Por quê? Agora, quem marcou o primeiro dado importantíssimo que eu gosto, ó, 83% para Inter, jogando como mandante, e 73% do Porto jogando como visitante. Isso no FT. Tá bom? Agora, sem marcar gols, olha que interessante, a Inter, só um jogo só, apenas um jogo só, a Inter não marcou gols como mandante, tá? Que é 8% um jogo. E olha que engraçado, o Porto como visitante também um jogo só que representa 9%, dado muito bom, tá? Agora, sem sofrer gols, você percebe que sem sofrer gols é um pouco mais alto deles, né? Aqui é metade, 55%, aqui 58%, que representa 7 jogos de um lado e 6 jogos do lado. Então, por exemplo, eu tenho um time que fez gols, os dois times, né, que fizeram gols praticamente em todos os jogos que disputaram, cada um guardado as suas devidas proporções, a Inter jogando como mandante e o Porto jogando como visitante. Fizeram gols praticamente quase todos os jogos, só um jogo que não fizeram gol. Mas por outro lado, eu tenho sem sofrer gols um pouco acima da média, né? Tá ali, quase 50%, tá? Agora dados do HT, tá? Dados do HT eu vou ter 75% para Inter, 64% para o Porto, tá? Agora que interessante, sem sofrer gols no HT, você vai perceber aqui que são time que não sofrem gols no HT. Jogando como mandante a Inter e jogando como visitante o Porto. Porém, você percebe que a Inter faz muito gols no HT, tá? Sem marcar gols no HT, 25%, que são 3 jogos. Ou seja, 9 jogos ela marcou gol no HT, né? Agora, sem marcar gols no HT, eu tenho quem? Eu tenho 55% pro lado do Porto, tá? Pro lado do Porto tenho 55% que representa 6 jogos. Se eu for cruzar os dados, o que eu tenho? Eu tenho a mesma coisa, mas é Liga dos Campeões, é outra atmosfera, você precisa levar pro live, mas é bom você ter uns dados pré-live praticamente um pouco definido. Eu tenho um time que faz muito gols contra outro que não sofre quase nada. E pro outro lado, eu tenho um time que faz razoavelmente, um pouquinho só acima de 50%, com outro time também que não sofre nada. Tá? Dito isso, o que a gente vai ver? O que o mercado então espera para esse jogo, Elton? Vamos lá. Desculpe. O que o mercado espera para esse jogo? Olha que interessante. Eu já tenho um favorito. Quase um favorito fraco aqui, né? Acima de 80. Ó. Mas eu tenho um favorito. Vamos ver amanhã se essa odd vai ter uma pequena correção. Uma hora antes do jogo. Se ela vai subir para acima de 1,80 ou ela vai descer um pouquinho mais alguns ticks, tá? E eu tenho o Porto a 5,60, tá? Lembra daquele dado que eu falei para vocês aqui em relação ao over 2,5 FT, ó? Principalmente pro lado do Porto, que é muito baixo. Aí o mercado já chega e fala assim para você, olha, a tendência para esse jogo amanhã, eu não tô te dando uma tendência de over 2,5 FT, porque tá 2,24. Eu te tô dando uma tendência de under 2,5 FT. Só que é Liga dos Campeões. Tá? É outra atmosfera. Eu falo sempre isso daí. O mercado ele é soberano, mas não é mágico, tá? Mas é bom a gente saber o que o mercado espera para esse jogo. Se eu for pensar no over 1,5 FT, o mercado espera 2 gols nessa partida. Se eu for pensar no HT, lembra que eu tenho times, lembra que eu tenho times que a Inter marca bastante, só que eu tenho um na outra ponta, um time que não sofre. E eu tenho o Porto que marca mais ou menos, mas outro time que não sofre. Isso ocasiona o quê? Olha, o over 1,5 FT.
Over 0,5 HT, half time, um gol na partida. Um gol no primeiro tempo, desculpa, um gol no primeiro tempo, tá? 0,5 HT. 1,55. Bom para superar a simetria, excelente se tiver um comportamento, depois de entrar após o minuto 15. Pra você ficar, por exemplo, minuto 15, você ficar 30 minutos de exposição, porque o jogo tá lá e cá, tá bem movimentado. Eu vou pegar uma cotação aqui de 1,80, tá? E aí eu vou ter 30 minutos de exposição. Bom para superar a simetria? Sim. Porque meu back empate tá lá, ó, 2,20. Não gosto. O mercado não espera gols no primeiro tempo. Bom para superar a simetria? Sim, bom para superar a simetria. Dito isso, o que o CS, o termômetro do mercado, me fala uma cotação abaixo de 10? Você percebe que o 0 a 0, olha como o 0 a 0, olha como o mercado acredita. Você vai pegar jogos que é tendência over, que às vezes esse 0 a 0 vai estar 18, 19, 22, 20, 26. Entendeu? Tá 10. Abaixo, ó. Olha 1 a 1 e olha o 0 a 1. Só isso. E olha o 2 a 1. Acima de 10. Mesma coisa. Se esse 2 a 1 começa a ter uma correção no back ao seu favor, começa a cair para 10, 9,8 ou começa a ficar muito estável, o mercado espera gols de ambas as partes. Se olhar o BTTS, ambas marcam. Ó, o mercado não espera gol do Porto. Mesmo o Porto sendo o segundo colocado, tá? Do Campeonato Português. E tá tendo umas... A gente vai olhar os últimos jogos do Porto, você vai ver que ele tá tendo umas vitórias. Tá? 2 a 1. 2 e 10, né? Então, dito isso, vamos ver rapidamente aqui, que a gente não viu, como que foram os últimos jogos do Porto, ó. Desculpa, gente. Da Inter, total. A Inter ganhou da Udinese, 3 a 1, depois empatou com o Sampdoria. Então, a Inter vem numa sequência boa. Se eu colocar aqui casa, a Inter vem numa sequência aqui, ó. Uma fase boa, porque perdeu aqui, mas depois é Copa, mas vem numa sequência boa, tá vendo? Jogos magros, tá vendo? Só foi esse 3 a 1 contra o Udinese, mas ó, jogos magrinhos, um golzinho. Se eu pego o Porto fora de casa, o Porto já veio com uma grande vitória contra o Sport jogando fora. Mas tá vendo, ó, 2 a 0, 2 a 0, 1 a 0, tá vendo? Placar está tirando esses dois aqui, ó, tirando esse aqui do Sport, que foi um jogo que bateu over 2,5 FT, a maioria dos jogos, ó, é no máximo 2 golzinhos, tá vendo? Bom, dito isso, o que eu vou pensar aqui em relação a trabalho, tá? A possíveis cenários. Não vou vir com viés nenhum, tá? Vou tentar trabalhar um possível back Inter, se tiver padrões para isso, porque para mim a Inter é favorita, tem mais time, tá? Contudo, entretanto, você pode pensar em trabalhar um back, mas se o Porto começar nos contra-ataques, conseguindo neutralizar, você pode também pensar em trabalhar uma correção, que essa odd ela vai corrigir um pouco rápida, tá? Vai bater 1,85, 1,90, com uma frequência um pouco mais forte, tá? Gols, Elton. Gols eu vou pensar muito no over 1,5 FT, uma odd acima de 1,70. Só. Então, back ou lay, Inter. Dificilmente eu entro lay, tá? Porque eu não gosto de operar lay ao favorito, mas se tiver um padrão, cara, eu sentir que o mercado tá querendo subir, eu posso até ficar 2 ou 3 minutos de exposição só eu pegar uma correção da odd e sair fora. Mas a minha ideia é vir operar um back Inter, tá? Por mais que Liga dos Campeões é um jogo de Copa, é mais difícil, mas a ideia é essa. Ou não quero, não tá com uma leitura legal para um back, o jogo tá legal, tá lá e cá, vou trabalhar esse over do 1,5 FT acima de mod de 1,70. Ou, caso saia um gol muito rápido, a Inter fez o gol, puf, gol. Ou o Porto, melhor ainda, o Porto fez um gol. E esse jogo foi pro 0 a 0, vou trabalhar o over 2,5 FT depois do intervalo. Beleza? Agora vamos lá. Vamos falar um pouco agora do jogo entre RB e Leipzig. Vamos mudar um pouco aqui a logística, tá? Vamos ver como que foram o cenário dos últimos jogos deles, tá? O RB jogando em casa, vendo a derrota com o União de Berlim. Assisti esse jogo, tá? Veio com uma derrota porque vinha numa sequência, vinha numa ascendência muito boa o RB Leipzig, tá? Mas tem que você ver, ganhou aqui a Copa, mas ganhou do Hoffenheim, ganhou do Stuttgart, empatou com o Bayern de Munique, tá? Enfim, isso aqui jogos depois da Copa, tá bom? O Manchester City não tá tudo isso, tá, gente? Olha aqui, ó.
Manchester City não tá, empatou o último jogo com o Nottingham, que tá lá embaixo, brigando lá com a zona de rebaixamento ali, sempre no retrovisor, tentando sair. Tá? Então, ganhou, teve uma excelente vitória contra o Arsenal, tá? Mas vem numa sazonalidade muito grande aí. Mas jogo de Copa é outra coisa, é outra atmosfera, né? Liga dos Campeões é outra coisa, tá? Dito isso, a gente sabe muito bem, né? Em relação à escalação, que os principais jogadores aqui, o André Luiz, uma excelente fase, vem jogando, se posicionando bem, jogador muito bom. E temos o time Werner, né? Que é um dispensa comentário, jogador muito bom também. Por outro lado, o que nós temos? Temos o Haaland e o Jack Grealish. Bernardo Silva, com excelente jogador, tá? Gundogan, um excelente jogador. E o Riard, também, que é um excelente jogador. Excelente jogador. Então, é um time que tem tudo aí para ser um grande espetáculo. Dito isso, vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. Ó, vamos lá. A gente viu lá que lá não tem expectativa de over 2,5 FT. Já nem tanto over 1,5 FT, você viu? Já aqui, o que eu espero? Ó? Olha o RB Leipzig, 10 jogos jogando comandante, os 10 jogos bateram over 1,5 FT. E eu tenho 67% do Manchester City jogando como visitante, bateu o over 1,5 FT. E o 2,5 o RB Leipzig puxa muito, né? 7% contra 42% só do City. Tá? Se eu falar assim, quem marcou primeiro, olha como é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Os dados do RB Leipzig jogando em casa, 90% também é forte do Manchester City, 83%, correto? Agora, sem sofrer gols. Você percebe que são times que sofrem gols, né? Só 4 jogos ele não sofreu gols, contra 4 jogos também que não sofreu. Agora sem marcar. Marcou em todos os jogos o RB Leipzig. Já o City, 2 joguinhos ele não marcou gols. Então são times que marcam gols, tá? E a mesma situação lá do jogo do Porto, da Inter do Porto. Sabe, se eu pensar em over 0,5 HT, é um time que tem 90%, tá? Tantos feitos como sofrido aqui, ó, 90%, contra 58%. Só que se eu desce um pouquinho para os dados lá embaixo, eu tenho 80% sem sofrer gols, o RB Leipzig, 8 jogos. E eu tenho 75% Manchester City, 9 jogos. Tá? Agora, sem marcar gols no HT, 20%. São 2 jogos. O outro, 50%, 6 jogos. Ou seja, eu tenho times que marcam, eu tenho um time que marca bastante contra um time que não sofre muito. E eu tenho um time que marca metade dos jogos contra um time que não sofre muito. Porque se eu nem fiz, né, da Inter do Porto, os melhores momentos, a gente até pode voltar lá, mas se eu olhar aqui os melhores momentos de ambas as equipes, os melhores momentos do RB Leipzig, você percebe que é na segunda parte do primeiro tempo, dos minutos 16 ao 30, e na primeira parte do segundo tempo, 46 ao 60, ó, 26% e 22%. Já o City jogando como visitante, eu vou ter a melhor parte dele na última parte do primeiro tempo. E também ele é muito forte no segundo tempo, o City. Então são times que são bons no primeiro tempo, o City mais ainda no segundo tempo, jogando como visitante. Você percebe aqui, ó. E no minuto 46 ao 60 também, ó. 21% e 37%. E agora, gols sofridos. Olha como o RB Leipzig sofre muito gols na segunda parte do segundo tempo. Dos 61 ao 75 são 7 gols sofridos. Já o City, mesma coisa. O City sofre muito gols na última parte do segundo tempo, dos 76 ao 90. Incrível. Então são times que sofrem muitos gols no segundo tempo, mas são times que fazem gols, mais o RB Leipzig faz mais gols no primeiro tempo. E também faz bastante no segundo tempo aqui, ó, dos 70 ao 90. Já o City faz mais aqui, né, dos 61 ao 75. 7 gols. Tá vendo? Então são times que fazem muitos gols
no segundo tempo. O RB Leipzig puxa um pouquinho aqui também no primeiro tempo, mas são o RB Leipzig, posso falar então que ele faz bastante gol no primeiro tempo e também no segundo tempo. Já o City, ele faz mais ou menos no primeiro tempo, mas faz muito no segundo tempo jogando como visitante. Tá? Só para deixar isso aqui também claro do Porto, que eu não falei, tá? Que eu esqueci de falar do Porto, sobre os melhores momentos dos jogos. Você percebe que a Inter é muito forte no minuto 16 e 30, segunda parte, e do 31 ao 45 tem o 16% e 24%. E é um time que faz muito gols também no final do jogo, tá? Já o Porto é um time que faz muito na última parte, jogando com visitante na terceira parte do primeiro tempo, do minuto 31 ao 45. E também na primeira parte do segundo tempo, no minuto 46 ao 90. E faz muito no segundo tempo, no final do segundo tempo. E toma bastante aqui, ó, no final do jogo. Já a Inter não, a Inter quase não sofre gol, sofre só na última parte do primeiro tempo e na segunda parte do segundo tempo. Tá? Dito isso, o que o mercado vai esperar para esse jogo do RB Leipzig e do City? Vamos ver. Cara, City é City, né? Já tá dando um favorito fraco pro City, mesmo sendo como visitante. Eu tenho a zebra do RB Leipzig a 4,50. Não acho que vai ser um jogo fácil, tá? Eu acho que o RB Leipzig também ele vai se impor nesse jogo. O City, tudo bem que o City é um time que propõe jogadas, vai para cima, explora muito a velocidade do Haaland, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo aberto aqui, então assim, às vezes até mesmo se o City começar a tomar as ações de campo, e o City gosta disso, operar um possível back City, tá? Ficar de olho nesse back City, ou uma correção a favor do City, porque essa odd tá numa zona rápida, então ela pode sair de 1,90 e rápido para 2,10, 2,20, 2,12, tá? Mercado de gols, ó, o mercado, lembra, expectativa versus realidade? Tem uma expectativa para ter 3 gols. Desculpa, a expectativa versus confiabilidade, confiança. Então eu tenho uma expectativa para até 3 gols, mas a minha confiança aqui é baixa. Mas eu acredito em 3 gols, mas minha confiança é baixa. O live vai te dar as regras, o live vai falar para mim. Porque eu tenho um BTTS aqui com uma leve tendência também, tá? De ambas marcas. E o primeiro tempo? O mercado espera o que do primeiro tempo? Ó, o mercado até espera um gol no primeiro tempo. Eu gosto muito dessa odd abaixo de 1,40. Tá? Vamos esperar amanhã o jogo acontecer uma hora antes para ver que essa odd vai ter um grande momento. Mas o grande vai ficar aqui, ó, 1,37, 1,38. Porque o back empate é 2,40. Tá acima. Então, se eu falo que o mercado existe uma confiança baixa até 3 gols, a odd no CS aqui, odds abaixo de 10, cadê? Ó, 1-1. Ó, 2-1, 1-2 aqui, ó. Odd 10. Tá? Para quem gosta de operar o CS, esse 1-2 você vai ter um baita controle até os 20, 25 minutos, 30 minutos, desde que o City ele esteja propondo o jogo e o RB às vezes venha também surpreender ele, tá? Para esse jogo aqui eu vou ficar bem de olho também no match odds, tá? Um possível lay, tá? Possível lay City ou um back City. E mercado de gols, que eu acredito que o jogo vai ser aberto. Vou pensar em linhas aqui, tá? 2,25. Tem 2,5. Deixa eu contar pagando 2,25. Porque 2 está muito. 2,25 acima do mod de 1,80. Tá? Linha de gol 2,25. Ah, o que seria? Meio head, 2 gols. Né? Olha lá. Meio head, 2 gols. 3 gols, paga cheio. Tá? Ou, se o jogo estiver muito fraco, pode até pensar também numa linha mais 2, lá pelos 20 minutos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se inscreva no canal, compartilha, dá aquela força, tá, pra gente aí, que isso nos motiva demais. Beleza? Tamo junto.